Olá, meus amigos, aquele abraço. Resolvi gravar esse vídeo especialmente para a comunidade evangélica, para os cristãos, para que a gente não perca o fio da meada. Os líderes evangélicos, aquele que Jesus chamou, na verdade, de falsos profetas e de lobos, porque eles são gananciosos, só querem grana, só querem dinheiro, está colocando um povo cristão, pessoas de bem, numa situação muito complicada. Porque não é porque esteja apoiando Bolsonaro, poderia ser Lula, poderia ser Ciro, mas eles estão brigando, criando ódio nas redes sociais, quando o verdadeiro cristão ele tem que pregar amor, paz e confiar no seu Salvador, que é o Senhor Jesus, para que ele realmente possa transformar o mundo. Eles estão fazendo isso, dizendo que querem eleger o Bolsonaro contra o Lula, que na verdade, é o Satanás para essas pessoas, porque para ajudar o projeto de Deus. Ora, Deus não precisa de nenhum homem, de nenhuma mulher para ajudar projeto político nenhum, porque tudo que está acontecendo, seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com Ciro, seja com Trump, já está escrito lá no livro da vida. Tudo vai ser como vai ser, independente de quem seja o político. Isso é balela. Isso foi criado lá no Evangelho dos Estados Unidos e se propagou pelo mundo, que é preciso eleger pessoas ligadas à defesa do reino, entre aspas, para poder as coisas fluírem como elas devem fluir no reino de Deus. Tudo mentira. Até porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Não é. Então não tem na Bíblia nenhuma questão de que Jesus é de direita, de centro, é de esquerda. Isso é uma loucura. Como eles fazem a cabeça das pessoas para ouvirem o que eles querem ouvir, o que eles querem pregar, modificando inclusive a Bíblia toda, e todas as religiões cristãs, elas fazem isso. Absolutamente, quase todas, vou até botar um pouquinho de quase, todas fazem isso, não é como está escrito na Bíblia. A mesma coisa eles fazem, usando os cristãos, fazendo com que eles sejam manobrados mentalmente, para que eles acreditem sim que Bolsonaro é o enviado de Deus, até porque ele já tem Messias no nome, né? Mas não pode ser assim. Me desculpem, não tenho nada contra o Bolsonaro, tá? Mas eu acho isso um absurdo. Até pela forma que o Bolsonaro se apresenta, até como o Bolsonaro fala, não é como um cristão. Eu recebi um vídeo de que ele estava na maçonaria. Qual o problema dele estar na maçonaria? Problema nenhum, ele é um político, ele pode estar onde ele quiser, ele escolhe. Então aí deve ter sido o pessoal do Lula, claro, que botou esse vídeo. Aí o Bolsonaro já tinha botado aquele vídeo daquele satanista dizendo que vota no Lula, não sei o quê, papapá, papapá. Bom, aí agora tem um vídeo do Bolsonaro, ele mesmo dizendo que ele só não mastigou um índio, canibalismo, porque a sua equipe não topou ir com ele para ver o índio que estava na panela sendo cozido para comer, porque ele disse que aquilo é uma cultura indígena. Ora, a gente sabe, conhecendo um pouco de Deus, que isso é uma cultura dos indígenas, porque eles são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas primitivas. Mas na hora que nós, com todo o conhecimento que temos, vamos comer carne humana, ou nós estamos sendo dirigidos pelo diabo, ou tem alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa errada mentalmente com a gente. Eu vi esse vídeo e fiquei arrasado, né? Porque realmente não cabe um presidente da República de um país cristão, apoiado por cristão, ter esse pensamento. Mas esse é o pensamento do Bolsonaro. Ele não tem culpa. Culpa são os picaretas da fé que, com o intuito de ganhar dinheiro, com o intuito, digamos assim, de ter poder, estão levando o povo evangélico ao fanatismo, ao ódio, à briga. Isso nunca foi parte do reino de Deus. Nunca foi. A pessoa pode ter o direito de votar no Lula, de votar no Bolsonaro, de votar no Ciro, quem quiser. As diferenças, inclusive, para mim, não são muitas, não. Né? Começa a ter essa diferença aí, negócio de canibalismo, né? O como você trata o povo, o respeito que você tem às mulheres, aos negros.
Aí aqui a gente vai ver quem é aquele que se adequa mais a mim. Por exemplo, a você. Tudo bem. É o Bolsonaro que te representa? Ótimo. É o Lula que te representa? Ótimo. É o Ciro? Ótimo. Eu acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade. Ciro e a Tebet, né? Fizeram uma campanha muito boa, esclarecendo os brasileiros, mostrando caminho para o Brasil, os dois. E eles foram pessimamente mal votados. Por quê? Porque o Brasil gosta da briga. É mentira que diz que o povo brasileiro é um povo pacífico. Jamais. Lá no século XIX, cortaram cabeças de pessoas que, tanto de um lado quanto tanto de esquerda, vamos botar assim, quanto de esquerda quanto de direita, quanto de um lado quanto do outro. Lá no Rio Grande do Sul, cortaram cabeças de brasileiro. Aí fomos lá para a Guerra do Contestado, Paraná, Curitiba, mais cabeças foram cortadas por brigas políticas. E não foi 5, 10 não, viu? Muitas cabeças. Vamos para o povoado de Belo Monte, né? Que você conhece muito bem. O povoado de Belo Monte, em Canudos, o exército brasileiro cortou várias cabeças daqueles revoltosos. Eles nada queriam do que viver uma vida tranquila, porque a fome, o Nordeste, como eles dizem que o nordestino é burro, é ignorante, vota mal, eu poderia dizer também que o pessoal do Sul, do Sudeste, vota mal porque está votando num cara que diz que come gente, que ele está aí para mastigar pessoas. Mas isso é pongar, né, digamos assim, numa coisa que não precisa fazer isso. Né? Todos os políticos têm defeitos. Agora, quando você se diz cristão, aí, meu irmão, como é que um cristão vai dizer que vai comer carne humana? Como é que um cristão vai dizer que a gente tem que pegar arma para matar o outro? Só se não tiver jeito. Não é verdade? Só se não tiver jeito. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos analisar isso. Você pode votar no Bolsonaro, pode votar no Lula, pode votar no Ciro sendo cristão. É problema seu. A Bíblia te dá livre-arbítrio. Tudo isso é enganação. Olha, esses caras todos que estão apoiando o Bolsonaro, estão apoiando o Lula, são homens riquíssimos, dono de igrejas riquíssimas, de patrimônio de aviões, de lanchas, de mansões, de ilhas, de bancos, de universidades. São homens bilionários. E eles precisam sim do apoio do Bolsonaro para manter seu status quo. Seu status quo. Eles precisam sim. Mas os evangélicos não precisam de Lula, nem de Bolsonaro e nem de Ciro. Para conduzir o povo de Deus, eles não precisam. Não precisam. Os católicos não precisam. Os protestantes não precisam. Eles precisam sim, todos nós, de um líder consciente, sério, honesto, preparado para governar o país. E qual é esse líder? Qual é o líder? Todos os políticos brasileiros respondem, ou quase todos, por algum processo de corrupção. Se você é do lado do Bolsonaro, você vai dizer que é perseguição. Se você é do lado do Lula, você vai dizer que foi o Moro. Se você é ao lado de Ciro, você vai dizer que ele é um santo. A Tebet, ela é novinha na política, essa nem pensar. Mas se você é do lado da verdade, você vai analisar tudo. Não é possível que nós vamos nos defrontar, vamos morrer por causa de político ou de política. Nós temos que fazer a nossa parte e não usar o nome de Deus. Evangélicos, acordem. Vocês estão acabando com algo que foi construído com muito suor, com muitas mortes. Pessoas que foram jogadas para os leões. Pessoas que foram esquartejadas, queimadas vivas. Para que as pessoas conhecessem de fato como era Jesus. Lá no livro, você que gosta de ler a Bíblia, abra a sua Bíblia lá no livro de 2 São Pedro, capítulo 2, versículo 2, que você vai ouvir Pedro dizendo que nos últimos dias fariam negócios de vós, com palavras fingidas. O Senhor está pedindo que você tenha consciência na hora de votar. Vote fulano de tal, porque esse é de Deus, irmão. Aleluia!
É assim. Palavras fingidas, elas são mais ou menos assim. Aí agora, escute o que eu vou te falar. Criou-se um exército de pessoas fanáticas, falando do Senhor, brigando pelo Senhor, mas não deve ser o Senhor lá do céu. Deve ser o outro Senhor, que gosta de ódio, que gosta de briga, que gosta de divisão. Não é o Senhor Deus. Isso não me assusta. Um dos maiores criminosos que existiram na Terra, até por conta do que fizeram com o Nordeste brasileiro, foi o cangaceiro Lampião. Lampião, toda madrugada, reunia todo o seu bando, 40, 50 homens e mulheres, para orar, para rezar, para pedir proteção a Deus. Lia a Bíblia, andava com um crucifixo todo de ouro. Então, eles falavam de Deus, eles diziam que eram de Deus, mas os seus atos não eram. Vai lá ver nos livros do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos de Lucas, Mateus, João, né? Marcos, o que é o anticristo? Como ele se apresenta? Ele tem um poder de se transformar até se parecer como um anjo de luz para enganar os servos de Deus. Então não é Lula, não é Ciro, não é Bolsonaro, não é Tabet, não é Chiquinho, não é Abóbora, não é ninguém. Nenhum líder, quer seja evangélico, quer seja o Papa, quer seja outro sacerdote de qualquer outra religião, tem o poder de dizer quem é de Deus e quem não é. Na parte política, ninguém tem este poder. Porque o cara que é de fato cristão, ele nunca vai usar o seu amor por Jesus para ganhar votos, para enganar as pessoas, para tirar proveito do evangelho. Porque Paulo disse que o evangelho do Senhor, ele, para muitos, é fonte de lucro. Para muitos é fonte de lucro. Mas para ele, Paulo, é a piedade, é o amor, é a fraternidade, é a sinceridade, é a paz, né? É o sentimento maior de acolher o outro com respeito. Então, pelo amor de Deus, se o seu pastor, sua pastora, seu padre, sua padra, ou quem for, está incentivando você a ter ódio, a odiar esse candidato ou aquele candidato, a amar, não embarque, a não ser que você não seja cristão, a não ser que você seja aqueles guerrilheiros que usam o nome de Deus e matam, explodem-se, ou como o pessoal do Lampião, né? Que de repente utilizavam da fé para poder pedir proteção para matar. Como era a polícia também, as volantes no tempo do Lampião eram ainda piores do que o próprio Lampião. Será que estamos vivendo esse tempo? Eu espero que não. Eu peço a você que deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Eu falo de tudo aqui. Eu falo de política, eu falo de futebol, eu falo de história. O meu objetivo é ajudar. Eu tenho o meu candidato. Mas eu não estou aqui falando em nome do candidato que eu acho que eu devo votar. Estou falando aqui essa situação ridícula que estão colocando as pessoas que são verdadeiramente servidoras de Deus. E por ir atrás de conversa fiada e de líder, porque a Bíblia não fala de nenhum líder. O único líder que tem na Bíblia é Jesus. Paulo não foi líder, João não foi líder, Pedro não foi líder, tudo mentira. Eram homens simples, que nem lugar direito para dormir tinham. Não tinha riqueza, não tinha cavalos, não tinha carros, não tinham nada, só tinha o Senhor. Glória a Deus por isso. Só tinha o Senhor. Esses eram verdadeiros líderes, mas eles não comandavam ninguém. Eles falavam do amor do Senhor. Pense nisso. Inscreva no canal. Quanto mais você escrever, eu vou poder fazer vídeos, quem sabe, um dia até melhores. Um grande abraço e que Deus fale profundamente no seu coração. Não estou pedindo para você não votar no Bolsonaro. Não estou pedindo para você votar no Lula. Eu estou pedindo para você refletir que um cristão não deve espalhar guerra, espalhar ódio, desrespeito e pregar divisão. Isso não é cristão. Fique com Deus.